A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, você lá da Zona da Mata, Norte e Sul. Obrigado também a você do Agreste, do Sertão do estado de Pernambuco. Os nossos agradecimentos também a você de outros estados. Talvez até você esteja em outros países, talvez em outros continentes, mas acompanhando a nossa programação através da TV ou da internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer a você também que tem enviado a sua mensagem para nós. Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado por suas mensagens, pelas perguntas que você tem enviado para nós e saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, opinião ou sugestão, anote aí o número do WhatsApp 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, e de forma mais específica, estamos estudando sobre o ministério profético do Novo Testamento. Eu espero que você esteja gostando desta série de programas. Nós já comentamos, por exemplo, sobre Jesus, o profeta por excelência, já estudamos sobre o dom de profecia, estudamos sobre os dons ministeriais e demos uma ênfase no dom ministerial de profeta, não é? E hoje nós estudaremos sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo, que é uma das doutrinas basilares do pentecostalismo ou do movimento pentecostal. Abre essa tela, por gentileza. Bem, é claro que isso aí é uma imagem meramente ilustrativa, porque é a ocasião em que houve o cumprimento desta promessa, não é? Quando Lucas diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, né? É claro que essa é uma imagem meramente ilustrativa, mas hoje vamos estudar sobre esta profecia ou esta promessa do batismo com o Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento. Traz a tela, por gentileza. Então esta é uma das principais promessas para o salvo, uma das principais promessas para o crente, principalmente, não é, nas páginas do Novo Testamento. Nós vamos perceber hoje que essa promessa, não é, foi dita por João Batista, foi feita por Jesus, tanto durante o seu ministério como também depois da sua ressurreição, e é uma das principais promessas para o crente e para o salvo. Mas hoje nós não vamos só estudar a promessa do batismo com o Espírito Santo, vamos explicar também o que é o batismo com o Espírito Santo, qual é a evidência, o que é que comprova que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Vamos estudar sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo, sobre o cumprimento da promessa, e eu espero que você seja edificado através dessa aula de hoje sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Pode abrir a tela, por gentileza? Bem, na nossa introdução diz assim, que o batismo com o Espírito Santo é uma das principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Embora que alguns grupos evangélicos denominados de cessacionistas tentem negar a contemporaneidade dessa experiência pentecostal, bem como a evidência inicial do falar em outras línguas. Deixa eu explicar algo aqui que eu considero aqui muito importante. Os evangélicos estão divididos em dois grupos, né? Existem os cessacionistas, que são aqueles que acreditam que o batismo com o Espírito Santo foi apenas para o primeiro século, foi apenas para os apóstolos, que aquelas evidências de falar em outras línguas ficou restritas para os tempos apostólicos. São denominados de cessacionistas, porque creem que hoje não é mais possível haver o batismo com o Espírito Santo, não é mais possível haver a manifestação de línguas, de dons espirituais, porque eles acreditam que quando o Novo Testamento foi encerrado, foi fechado, então não existe mais essa necessidade do batismo com o Espírito Santo e também dos dons espirituais.
Há inclusive quem ensine que a conversão é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo, ou vice-versa, batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que conversão. Muito bem. Primeiro, nós gostaríamos de dizer que isso não vai afetar a salvação de ninguém. Esta é a verdade. Ninguém vai deixar de ser salvo pelo fato de ser cessacionista. Claro que não. Mas eu gostaria de fazer uso aqui de uma ilustração para nós entendermos o perigo de não crer na doutrina do batismo com o Espírito Santo. Bem, você já deve ter ouvido falar daquela história que um cidadão precisou fazer uma viagem de navio, mas ele só tinha o dinheiro para pagar a passagem, ele não tinha mais recurso e ele ficou preocupado, não é, com as refeições, com a alimentação durante aquela viagem, não é? E o que foi que ele fez? Ele disse, olha, eu vou entrar, eu vou pagar minha passagem, quando for durante a viagem, eu vou lá para o refeitório, eu faço minha refeição, ninguém vai me lançar do navio abaixo, e qualquer coisa eu trabalho lá dentro, eu vou lavar louça, não é? Enfim, e o que foi que ele fez? Ele pagou a passagem, entrou no navio, e nos 2 primeiros dias, ele ficou passando ali fome, né? Ficou com vergonha de ir ao restaurante. Mas o que acontece no 3º dia, não suportou mais a fome, foi ao restaurante, fez a sua refeição e depois ele ficou aguardando aquele momento de pagar a conta. Mas ele percebeu que nenhum daquelas pessoas, daqueles passageiros, estavam tirando cartão de crédito, nem dinheiro, nem passando Pix, nada. E aí ele chamou o garçom e perguntou onde é que paga a conta. Mesmo que ele não tivesse dinheiro, mas ao menos ele queria saber. E para sua surpresa, o garçom disse, não precisa pagar a refeição porque está tudo incluso na passagem. E isso é uma ilustração para mostrar que nessa viagem para o céu há muitas bênçãos que estão inclusas, dentre elas, não é? O perdão dos pecados, a certeza da salvação, da vida eterna, ser templo e morada do Espírito Santo. Está incluso aí também o batismo com o Espírito Santo, o fruto do Espírito, dons espirituais, enfim, nesta viagem que nos leva ao céu, há uma série de bênçãos que já estão inclusas nesse preço da salvação que Jesus pagou por nós ou pagou para nós. Então eu gostaria de dizer que aqueles cristãos que são cessacionistas, aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo, na evidência do falar em outras línguas, eu não vou duvidar da salvação deles por isso, claro que não. Não vou dizer que eles não estão salvos de forma alguma. São nossos irmãos em Cristo, nós respeitamos a sua crença, a sua fé, a sua doutrina, mas eu posso dizer sim, que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso, que essa promessa do batismo com o Espírito Santo não ficou restrita apenas aos crentes do 1º século, e isso é provado hoje através da experiência. É por isso que nós não somos cessacionistas, nós somos pentecostais. E qual a diferença, professor? Aqui o crente pentecostal é aquele que crê que aquela experiência que ocorreu em Jerusalém no dia de Pentecostes não ficou restrita aos tempos apostólicos, é também para os nossos dias. Por isso nós somos crentes pentecostais. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. A primeira bênção, que é a mais importante, é a salvação. A partir do momento que o homem reconhece que é um pecador, a partir do momento que o homem recebe a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, ele agora torna-se uma nova criatura, os seus pecados são perdoados e ele é instantaneamente regenerado, justificado e santificado. E a partir de então ele torna-se templo e morada do Espírito Santo. Mas a partir de então ele vai buscar orar esta segunda bênção, pedindo ao Senhor esta segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder para capacitar o crente a fazer a obra de Deus, como nós veremos daqui a alguns instantes. Volta à tela mais uma vez. Então existem alguns crentes chamados, denominados de cessacionistas, que tentam negar a realidade dessa experiência pentecostal, mas podemos dizer sim, que a promessa do batismo com o Espírito Santo não ficou restrita aos crentes do 1º século, mas a todo salvo
em todas as épocas, ou seja, essa bênção é extensiva a todos nós. E nós vamos estudar sobre algumas promessas do batismo com o Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento. Vamos iniciar citando aquela pregação de João Batista. Abre a tela, por gentileza, isso, João Batista, que nós já estudamos sobre esse personagem, o precursor do Messias. Traz a tela, por favor. Você sabe que João Batista pregava às margens do Rio Jordão, ele pregava o batismo do arrependimento, e as pessoas que eram por ele batizadas ali no Rio Jordão, aí ele também testificava de Cristo. Ele dizia que após ele vinha alguém que era mais poderoso do que ele, que João Batista disse: eu não tenho nem condições de levar as suas alparcas ou de desatar as suas alparcas. E João Batista disse que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Abre a tela, por gentileza, para nós lermos essa promessa. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Traz a tela, por gentileza. Então perceba que João Batista, ele deixa bem claro que depois dele viria um que era mais poderoso. Ele estava se referindo a quem? Claro, a Cristo, a Jesus, o batizador com o Espírito Santo. E João Batista deixa bem claro: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é interessante que durante o ministério de Jesus, após a sua ressurreição, Jesus também falou sobre esta promessa, sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Abre a tela, por gentileza. Após a sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Traz a tela, por gentileza. Com certeza Jesus estava se referindo àquela promessa que foi feita desde os dias do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 a 30, onde através do profeta Joel, Deus havia dito que ele enviaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os jovens sonharão sonhos, e sobre os servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu Espírito. Jesus estava se referindo a esta promessa do Pai. Traz a tela mais uma vez. Aí ele diz aos discípulos o que eles deveriam fazer. Ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Traz a tela. Eu posso dizer que uma das definições simples do que é o batismo com o Espírito Santo é exatamente esse revestimento de poder. Havia uma missão agora internacional. Agora Jesus estava entregando aos discípulos a mensagem que deveria ser pregada no mundo inteiro. É interessante que durante o seu ministério, nós vamos perceber que o ministério terreno de Jesus, que durou entre 3 anos e meio, ficou restrito às terras da Judéia, da Galileia, ao povo de Israel. Ele mesmo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas após a sua ressurreição, ele dá aos discípulos agora aquela incumbência de pregar o evangelho em todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E que coisa interessante, era uma época que não havia literatura impressa, não havia meios de transporte sofisticado, não havia internet, não havia meios de comunicação sofisticado como hoje, rádio, televisão, internet, não tinha. E era preciso que os discípulos fossem revestidos de poder para poder testemunhar a todos os povos, a todas as nações. Por isso que Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí a gente já pode antecipar que um dos propósitos, um dos objetivos do batismo com o Espírito Santo é exatamente capacitar o crente para testemunhar de Cristo, para pregar o Evangelho. Não estou com isso dizendo que quem não é batizado não deve pregar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Até porque os 12, eles foram enviados para pregar antes mesmo de serem revestidos de poder, antes mesmo de serem batizados. Mas depois do batismo, receberam ainda mais ousadia para pregar o Evangelho.
Passe a tela, por gentileza. Vamos ver mais uma promessa de Jesus na sua última aparição aos discípulos, cerca de 40 dias após a sua ressurreição. Atos capítulo 1, versículos 4 a 8. Jesus aparece aos discípulos mais uma vez. E o médico Lucas diz que, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Olha aí mais uma vez, a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, como ele já tinha dito aos discípulos durante o seu ministério. Aí ele disse: mas recebereis a virtude. Virtude aí é poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que coisa interessante. Se Jesus tivesse dado esta ordem hoje, se Jesus tivesse aparecido hoje a um grupo de 11 discípulos e dado esta ordem, eu diria que seria até mais fácil, porque hoje existem meios de transporte, meios de comunicação rápido, sofisticado, né? Acredito que hoje seria bem mais fácil se cada um dos discípulos fossem para as suas redes sociais, começasse a difundir essa mensagem. Que coisa interessante. Mas Jesus dá essa ordem há cerca de 2 milênios, quando não havia rádio, não havia televisão, não havia internet, não havia redes sociais. E como é que os discípulos poderiam levar essa mensagem para o mundo inteiro, se não havia meios de comunicação sofisticados como hoje? Mas eu costumo sempre dizer que quando Jesus nos entrega uma missão impossível, Ele dá as diretrizes, Ele nos capacita, Ele dá a estratégia, Ele mostra o caminho. E o livro de Atos mostra muito bem como Deus agiu para que aquela promessa se cumprisse, para que o Evangelho alcançasse o mundo da sua época. Abre a tela mais uma vez. Aí Jesus diz aos discípulos, né, que eles esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas. É interessante que lá no original a palavra é martíris. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês vão receber um poder tão sobrenatural, tão especial, que se for preciso, vocês morrerão por essa causa, vocês darão a vida por esta causa. E foi exatamente isso que aconteceu nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos da era cristã. Muitos discípulos foram mortos, queimados vivos, devorados pelas feras, jogados nas arenas, mas não negaram o nome de Jesus. Era o cumprimento da promessa, porque depois que eles foram revestidos do poder do alto, eles pregaram a palavra de Deus com ousadia. Então perceba que esta promessa, ela foi feita desde os tempos do Antigo Testamento. Jesus falou sobre a promessa do Pai. Ela foi feita por João Batista e pelo próprio Cristo. Mas quando foi que se cumpriu esta promessa? Você sabe, cumpriu-se no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, quando os discípulos estavam ali no cenáculo. Eles estiveram orando por um período de aproximadamente 10 dias, porque a última aparição de Cristo, no ato da sua ascensão, ocorreu 40 dias após a sua ressurreição. E como Jesus morreu durante a Páscoa, ressuscitou na manhã do domingo e ainda apareceu aos discípulos cerca de 40 dias, a festa de Pentecostes ocorria exatamente 50 dias após a Páscoa. Então é entre essa ascensão de Cristo, quando ele fez essa promessa, e o recebimento do poder pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, durou em média 10 dias. Eles foram para o cenáculo, onde eles estiveram ali orando, buscando, esperando a promessa do Pai. E ela aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. Eu disse aqui que quando Deus entrega uma missão impossível, Ele dá estratégia, Ele capacita, Ele ensina. E você pode perguntar, e Deus pode dar uma missão impossível aos homens? Claro que sim. Eu poderia citar aqui alguns exemplos,
Eu poderia citar o exemplo de Noé. Era uma missão impossível para Noé e seus filhos construírem aquela grande arca numa época em que não havia engenharia náutica, não havia meios, não é, sofisticados para construir aquela grande embarcação. Humanamente era uma missão impossível. Mas que coisa interessante, Deus dá a planta, Deus diz qual era o tipo de madeira, Deus diz as dimensões, como deveria ser os andares, colocar janela, colocar porta, Deus dá as diretrizes, Deus vai dando sabedoria. Então, quando Jesus dá aos discípulos essa missão impossível de levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, numa época que não havia meios de comunicação sofisticado, Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria. E o que é que acontece? Os discípulos foram lá para o cenáculo, lá em Jerusalém, ficaram aguardando a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. E naqueles dias foram chegando judeus de diversas partes do mundo, que foram para Jerusalém para adoração, para celebração, para a comemoração da festa de Pentecostes, que ocorria 50 dias após a Páscoa. E foram chegando ali judeus de várias nações do mundo. Lucas diz: partos, medos, elamitas, da Capadócia, de Cirene, forasteiros romanos, de várias nações do mundo que foram para Jerusalém para a festa da adoração. E foi exatamente no dia de Pentecostes, na celebração dessa festa das colheitas, que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Passa a tela, por gentileza, para nós lermos essa informação. O cumprimento dessa promessa. Qual promessa? A promessa do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, ocorreu no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos em Jerusalém judeus de diversas nações que tinham ido para a comemoração da festa de Pentecostes. Mas é bom lembrar isso, que o batismo com o Espírito Santo não ficou restrito aos crentes primitivos, mas a todos os servos de Jesus, como Pedro diz em Atos 2:39, não é que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Embora aqui nem todos os salvos sejam batizados com o Espírito Santo, né? Essa é uma realidade. Passa a tela para nós lermos o texto, que está em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Lucas diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Em outras palavras, o dia da comemoração daquela festa das colheitas lá em Jerusalém. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. Eu não sei se estavam em um momento de oração, se um momento de louvor, não sei, mas de repente veio do céu um som, e era como de um vento muito forte, um vento veemente, um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Passa a tela, por favor. Aí Lucas diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Traz a tela. É claro que isso é uma expressão humana para descrever uma experiência sobrenatural. Lucas descreve essa experiência, claro, numa linguagem que nós pudéssemos entender ou compreender, mas claro que essa é uma experiência sobrenatural, pentecostal. Volta a tela mais uma vez. Aí Lucas diz que foram vistas por eles quem? Aqueles cristãos, aqueles quase 120 irmãos que estavam lá no cenáculo. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu quero chamar a atenção para esta parte desse texto, que Lucas diz, volta mais uma vez, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que coisa interessante. Algumas pessoas aí estão ensinando a falar em línguas, fazendo curso para falar em línguas estranhas. Olha, eu quero dizer que você pode até fazer curso, pagar, ensinar e aprender sobre essas línguas, mas uma coisa eu te garanto: estas línguas que são ensinadas e que são aprendidas não são línguas dadas pelo Espírito.
Porque as línguas estranhas que o crente fala quando é batizado com o Espírito Santo, quando é revestido de poder, ele fala pelo Espírito. Observe que Lucas diz que começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então ninguém fez curso, ninguém aprendeu aquelas línguas, foi algo sobrenatural. E eu posso dizer sem medo de errar, que quando o crente fala em línguas estranhas, línguas não aprendidas, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade dele falar um idioma desconhecido, uma língua que não é conhecida no mundo, que ninguém entende, nem quem fala e nem quem ouve. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 3, que aquele que fala em línguas estranhas, ele fala de mistérios com Deus e ninguém entende, somente Deus é que é capaz de entender aquelas línguas, mas são línguas incompreensíveis aos homens. Mas existe também uma outra possibilidade, que eu diria que é mais raro. O comum, o normal é falar essa língua desconhecida. Mas às vezes acontece isso, do crente falar o idioma, detalhes, não que ele foi numa escola, não que ele tenha aprendido com o professor, não. Mas ele pode falar o idioma, inglês, francês, espanhol, alemão, enfim, qualquer idioma falado na terra. E quando isso acontece, também é de forma sobrenatural, para que aquele que ouve entenda a mensagem. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Que coisa interessante! Eles começaram a falar nas línguas dos partos, dos medos, dos elamitas, dos da Capadócia, dos de Cirene, dos forasteiros romanos, né? Eles começaram a falar latim, alemão, começaram a falar naqueles idiomas, né? Árabe, hebraico, aramaico, começaram a falar naqueles idiomas daquelas nações, a ponto dos homens se admirarem, dizendo assim, não são galileus esses homens, né? Pois nós os ouvimos falar nas nossas próprias línguas, falar da grandeza de Deus. E é claro, nós entendemos isso. Quando eles evidenciaram essas línguas, falando na língua daqueles povos, naqueles idiomas, na verdade era também uma forma de pregar o Evangelho, porque eles estavam falando de quê? Da grandeza de Deus. Então, essas línguas não devem ser ensinadas, essas línguas não devem ser aprendidas, essas línguas não devem ser imitadas. Infelizmente, essa é a verdade. Tem pessoas que imitam as línguas estranhas, mas não devemos imitar, porque é algo sobrenatural, é algo dado pelo Espírito. O texto deixa bem claro, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Passa a tela mais uma vez. Então nós já vimos a promessa, nós já vimos o cumprimento da promessa. E nós vamos falar sobre a evidência. O que é que evidencia que o crente foi batizado com o Espírito Santo? Como é que eu sei, professor, se eu fui batizado com o Espírito Santo ou não? Olha, o que evidencia que um crente foi batizado com o Espírito Santo é o ato de falar em outras línguas não aprendidas. Não é um idioma que ele aprendeu, não. Línguas pelo Espírito, sobrenaturais. Então são línguas concedidas pelo Espírito Santo no ato do batismo. Vamos a alguns exemplos? Eu quero citar ao menos dois. O primeiro foi lá na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos. Olha, esse texto é maravilhoso. Como Deus fez com que Pedro chegasse lá na casa de Cornélio. Houve toda uma mobilização. Primeiro chega um anjo lá para Cornélio, dizer para ele que as suas orações estavam sendo recebidas, as suas esmolas, mas que ele mandasse chamar a Pedro. Ele mandou lá alguns varões piedosos chamar Pedro. Que coisa interessante. E Pedro estava orando, aguardando o momento da refeição, e teve aquela grande visão de um lençol que trazia quadrúpedes e répteis. E uma voz dizia assim, naquela visão, Pedro, mata e come. Ele dizia assim, eu não vou comer comida imunda. Aí a voz dizia assim, não considere imundo aquilo que Deus purificou. E quando aqueles varões que foram enviados por Cornélio chegaram lá, o Espírito Santo disse a Pedro, vai com eles, porque foi eu que te enviei.
E Pedro foi com eles ao chegar na casa de Cornélio. Isso está no capítulo 10 de Atos. Ao chegar na casa de Cornélio, Pedro começou a pregar o evangelho. E à medida que Pedro estava pregando, que coisa interessante, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Passa a tela, por gentileza, veja o que o texto diz. Atos capítulo de número 10, versículos 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, enquanto Pedro estava pregando, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, coisa que para eles era algo estranho. Aí diz assim, por quê? Como é que eles sabiam que aqueles que estavam na casa de Cornélio haviam sido batizados com o Espírito Santo? O texto diz, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Glória a Deus. E aí nós aprendemos algo muito interessante. Olha, você que é pentecostal já sabe disso, que geralmente o crente, não é? O pecador se converte e ele começa a ler a Bíblia, a orar e ao discipulado, e ele começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo dias depois, semanas depois, meses depois, anos depois, cada um tem a sua própria experiência. Mas às vezes acontece isso, de as duas bênçãos ocorrerem no mesmo momento. O comum é, primeiro a primeira bênção, que é a salvação, e depois a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, muitas pessoas foram batizadas semanas, meses ou anos depois. Mas às vezes ocorre isso também, que essas duas bênçãos ocorrem no mesmo momento. Às vezes no ato da conversão, quando aquela pessoa já dobra os joelhos e começa a orar ali, aquela primeira oração, pedindo perdão a Deus dos seus pecados, recebendo a Cristo como Salvador, ele já começa a evidenciar em outras línguas, falar em outras línguas. Então o que vai evidenciar que um crente foi batizado com o Espírito Santo é se ele falou em outras línguas, né? Se ele falou uma língua não aprendida pelo Espírito, é sinal que foi batizado com o Espírito Santo. Nós vamos ver outro exemplo lá em Éfeso, Atos capítulo 19, quando Paulo chegou a Éfeso, encontrou ali uns discípulos e perguntou para eles, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram assim, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 19, versículos 1 a 6. Aí Paulo perguntou, olha, já eram crentes, né? Mas ainda não tinham recebido nenhuma informação, nenhum ensino sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou assim, em que vocês são batizados então? No batismo de João. Aí Paulo falou mais pontualmente sobre o batismo em nome de Cristo. Eles foram batizados e começaram a evidenciar em outras línguas. Abre a tela, por gentileza. Observe, eles já eram crentes, já eram salvos. Isso está em Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Olha que coisa interessante. Algumas pessoas também ocorre isso, né? Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha que coisa interessante. Eles não só falaram em línguas, mas começaram também a profetizar. Já receberam ali no mesmo instante o dom de profecia. Isso às vezes ocorre. Existem as línguas estranhas como evidência do batismo e existe também de forma imediata, às vezes acontece isso, a manifestação de dons espirituais. Aqueles crentes de Éfeso não só falaram em línguas, mas eles também profetizaram. Então, essa bênção é para nós também, é para todo crente salvo, que crê, que acredita nas evidências do batismo com o Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais. Pode passar a tela, por gentileza? Agora, para concluirmos a nossa aula, quais são os propósitos, quais são os objetivos do batismo com o Espírito Santo?
Primeiro, nós gostaríamos de dizer que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Jesus disse aos discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Traz a tela. Eu posso dizer que é uma capacitação, um revestimento de poder que o Espírito Santo concede ao crente para que ele possa testemunhar de Cristo com mais eficácia. E o maior exemplo disso é o exemplo do apóstolo Pedro. Você percebe isso lendo os evangelhos, que Pedro, quando viu Jesus sendo preso, quando Jesus estava sendo julgado lá pelo Sinédrio, Pedro negou, mentiu, jurou, disse que não conhecia Jesus, que não era um dos 12, que não estava com ele. Os evangelistas chegaram a dizer que Pedro até praguejou. Mas que coisa interessante, depois que Pedro foi revestido de poder, nunca mais ele negou Jesus, nunca mais. Quando as autoridades religiosas lá de Jerusalém quiseram proibi-los de pregar o evangelho, Pedro disse assim: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro disse assim: julgai entre vós mesmos se é lícito isso, deixarmos de ouvir a Deus para ouvir a vocês. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, na verdade ele recebe um revestimento de poder. Para quê? Para testemunhar de Cristo com mais ousadia, com mais eficácia. Esse revestimento de poder tira a timidez, tira a vergonha, dar ao crente coragem e ousadia para ele pregar, falar de Cristo, pregar aos pecadores. E o segundo objetivo, abre a tela por gentileza, é fazer do crente uma testemunha de Cristo. E testemunha aí, como eu já disse, um martíris, um mártir. Alguém que está disposto a dar a sua vida, se for preciso, pela causa do Mestre, por amor a Cristo. Observe que coisa interessante, Jesus disse: mas recebereis a virtude. Virtude aí é poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Em outras palavras, vocês serão as minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu posso dizer que foi graças a esse revestimento de poder que a igreja teve condições de cumprir a sua missão. Olha que coisa interessante. Eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o livro dos Atos dos Apóstolos mostra isso claramente. Em Atos capítulo 5 e 28 diz isso: não dissemos nós expressamente que vocês não falassem nesse nome? Eis que vós encheste Jerusalém com essa vossa doutrina. Em Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim: e sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Observe, através da perseguição, o evangelho saiu de Jerusalém, alcançou as terras da Judéia e da Samaria. E através das viagens missionárias de Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 28 do livro de Atos, o evangelho alcançou o mundo da sua época. Todas as nações daquela época ouviram a mensagem do evangelho, até porque aquelas quase 3.000 almas que se converteram no dia de Pentecostes, ao voltarem para as suas nações, já voltaram também pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa promessa, ela é contemporânea, ela é atual, é para os nossos dias, é para cada um de nós. Enquanto a igreja estiver na terra, haverá sim a necessidade do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder para fazer de cada crente uma testemunha de Cristo. E eu quero concluir a aula hoje dizendo que todo crente deve ser um pregador do evangelho. Todo crente que foi alcançado pelas redes do evangelho deve ser um ganhador de almas, deve ser uma testemunha de Cristo. Mas eu posso dizer, principalmente aquele que foi batizado com o Espírito Santo.
Quando Jesus batiza o crente com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo reveste o crente de poder, não é só para que ele fale em outras línguas, não é para que ele apenas seja edificado ou evidencie ali uma língua sobrenatural ou dons espirituais. Não, não só para isso, mas acima de tudo, fazer de cada crente uma testemunha de Cristo para pregar a mensagem do Evangelho em todo o mundo. Então essa é a missão entregue à igreja e Jesus continua batizando os crentes com o Espírito Santo.